Tá ouvindo bem aí? Dá um joinha aí se você tá ouvindo. Paz, áudio, paz, Elias. Paz, se todos estão entrando aí. Dá um joinha aí por mim, por favor, se estão ouvindo bem. Som. Estão conseguindo me ouvir? Boa noite, boa noite. O tema de hoje, estamos iniciando uma série de estudos, né, que se baseiam em Gênesis capítulo 1, onde tenho meditado pelo Espírito, possivelmente, essa visualização, né, de alguns princípios, né? No total são 10 princípios, que na realidade são métodos de Deus, né? E para nós servem como princípios que, aplicado à nossa vida, eles nos darão bons resultados, né? Nos permitirão usufruir de uma vida plena e de uma vida de satisfação pessoal, né, e familiar, social, né, dentro das 4 dimensões da personalidade, que é o ambiente físico, né, saúde física, saúde mental, saúde familiar e social e saúde espiritual. Se nós aplicamos esses princípios em nossas vidas, e eles vão ser repetidos pelas Escrituras, né? Esses princípios, como é um método de Deus, né? É Deus que estabelece esses princípios, estão dentro do texto, né? Não estão de forma explícita, mas estão dentro do texto, dentro da compreensão do texto. Então, se nós paramos para meditar, nós vamos encontrar esses princípios que Deus então utilizou e deixou para que nós usássemos também, e com isso a nossa vida fosse mais fácil, mais simples, né? Tivesse um processo de sobrevivência, né, dentro desse sistema de coisas, deste mundo, né? E portanto aquilo que Deus estabelece torna a nossa vida muito mais fácil, né? Mais simples, mais digna, mais proveitosa, que gera maior impacto às pessoas e assim por diante. É um prazer tê-los aqui, meu amigo lá, José de Sorocaba. Também está meu irmão Elias, a Áurea, minha cunhada, não sei, nossos vizinhos aqui,
o Ivo, né, a Gole, a Solange, né, Solange Gole. Um prazer tê-los conosco. Espero que nesse período de reflexão, são 10 princípios, mas hoje nós vamos falar apenas do 10º princípio. Eu vou começar de trás para frente, né? Eu vou começar do fim para o começo, né? Em uma ordem reversa, porque eu creio que esse último, né, que está aqui disposto no texto escrito, preparado para isso, ele é o que mais impacta na nossa vida, na nossa saúde física, mental, social, familiar e espiritual, né? Que é a gratidão. Esse é um dos princípios estabelecidos por Deus, né? É uma maneira de Deus se expressar dentro do capítulo 1 de Gênesis, né? No período da criação, quando ele inicia ali a estruturação do planeta, né? A organização do planeta. Ele se utiliza dessa expressão, né, de satisfação, né, de alegria. Então, esse é um princípio que realmente impacta muito a nossa vida no dia a dia, e como nós vamos ver, ele tem um efeito assim muito poderoso, né, para a nossa saúde nas 4 dimensões. Um prazer aí estar entrando sempre, seguindo as nossas lives, a Clara e Vilhalba, aí de Cidade Leste. Prazer tê-las aqui. Também está aqui o Brian, que é lá de Sorocaba, sobrinho. Deus abençoe vocês. Espero que vocês estejam me ouvindo, né? Dá um joinha aí, dizendo que está ouvindo, está escutando, por favor. Se não estão me ouvindo, podem avisar aí que eu vou ver o que está acontecendo aqui. Como eu estava dizendo, esses princípios, né, que são 10, né, na realidade podemos extrair mais princípios, mas esses princípios, esses 10 princípios são os que mais vão impactar a nossa vida e que podem realmente alinhar a nossa vida de uma maneira que ela será bastante profícua, né, bastante proveitosa para nós e para os que estão ao nosso entorno, né, nas comunidades que pertencemos, no trabalho, nas escolas e assim por diante. Graças. Então vamos seguir.
então vamos seguir, creio que todos estão ouvindo aí. Esses 10 princípios, como eu estava dizendo, eles são alinhamentos, né, para a nossa vida, são métodos, né, que Deus utilizou, que nós podemos repetir no nosso dia a dia, na nossa forma de viver, de relacionar com as pessoas, né, de interagir no meio social. E, no meu caso, no meu entender, o que mais impacta em nossa saúde física, mental, social, familiar e espiritual é o princípio da gratidão. Tá? Porque a gratidão é uma expressão pessoal que reflete o caráter divino, né? Que reflete a pessoa de Deus, né? Como ele se interage ou como ele reaciona diante daquilo que ele realiza, daquilo que ele sente, né? Então Deus, sendo um ser grato, né, satisfeito com aquilo que ele faz, ele nos deixa então esse exemplo, né, como um princípio que, aplicado, ele vai gerar uma transformação, né, de paradigma, de pensamento, ele vai gerar uma mudança, né, de sentimento. A nossa vida ela se torna muito mais simples quando a gente consegue refletir, exercitar a gratidão. Tá? Então, a gratidão naquilo que você faz, naquilo que você possui, em quem você é, né? Esse é um sentimento que realmente ele controla toda a existência, né? todo comportamento e o estado, né, afetivo e de satisfação de um indivíduo. Tá? Então a gratidão, ela realmente vai trazer esse impacto importante, né, na nossa vida. Antes de entrarmos na questão da gratidão, é importante falar sobre ingratidão. Né? A Bíblia nos fala muito bem sobre esse texto da ingratidão, sobre a reação do ingrato. Né? Porque o ingrato é aquele que ele não se satisfaz com nada, por mais que o outro se esforce ou dê o melhor de si, essa pessoa não está satisfeita. Né? Apesar de ela reconhecer a importância do outro, reconhecer o trabalho de outra pessoa, né, de saber dos benefícios que a outra pessoa gera sobre a sua vida, ou gerou sobre a sua vida, ela não consegue ser grata, ela não consegue ter satisfação naquilo que o outro faz. Tá? Então, a pessoa ingrata, né, Romanos capítulo 1, versículo 21, diz que a pessoa ingrata, ela vai amargurar a sua vida. Ela vai ter uma vida amargurada. Ela vai ter uma vida fútil, um coração insensato, uma mente obscurecida. Então, a pessoa que não é grata, né, e nesse caso aqui, Paulo está falando da humanidade, que conhecendo a Deus, não honraram a Deus, a Ele como Deus. Né? E, portanto, o que aconteceu? A mente dessas pessoas que não honram a Deus se tornam obscurecidas. Né? Ficam presos, né, às suas pulsões naturais. Né? Eles não têm controle sobre si mesmos. Um prazer, todos os que estão entrando aí agora. Estamos falando sobre os 10 princípios, né, extraídos de Gênesis capítulo 1,
que na realidade é o método de Deus atuar, é a maneira como Deus atua e que serve como uma referência para todos nós aplicarmos na nossa vida esses métodos e com certeza nós vamos ter muitos benefícios, bons resultados. Por quê? Porque é um exemplo, nós temos o exemplo de Deus utilizando, então não tem como dar errado, né? É só seguir que a coisa vai dar certo. E o primeiro princípio que nós estamos falando é a gratidão. E nós vamos entender por que gratidão, aonde se encontra essa ideia de gratidão dentro de Gênesis capítulo 1. Mas agora eu estou falando sobre a ingratidão, né? Porque a gratidão ela tem um impacto nas 4 dimensões do ser humano, né? Que é física, mental, familiar, social e espiritual, né? Porque nós somos seres sociais, né? Nós não conseguimos viver à parte da sociedade, isolado. Raramente alguém consegue viver de forma solitária, né? Normalmente essas pessoas vão buscar uma vida de indigente, de viver longe da família, viver na rua, na calha, não vai conseguir interagir nem em família. Então, porque não consegue ser um ser social, ele não consegue vivenciar isso. Tá? Bem-vindos os que estão chegando agora, Deus abençoe. Agora, também existe o ingrato, né? O ingrato, eu estava explicando aqui que Paulo fala do ingrato, da humanidade que se tornou ingrata em relação a Deus porque não reconheceu como Deus, não o adorou como Deus, não o recebeu como Deus, né? O próprio Cristo veio ao mundo e não foi recebido, não foi reconhecido, né? E chegou à morte de cruz com o propósito de salvação para todo aquele que crê. Mas aqueles que são ingratos, Paulo diz assim que os seus pensamentos se tornam inúteis, fúteis, né? E o seu coração insensato, né, se obscurece, se torna escuro, breu, né, uma coisa sem vida. Por quê? Porque ele fica preso aos seus instintos naturais, né, e não consegue vivenciar a plenitude da vida, a satisfação da vida, o contentamento da vida. Só o fato de estar vivo, né, de ter saúde, e mesmo que não tenha saúde, o fato de estar vivo, né, de poder olhar o sol toda manhã, né, você vai ver que é uma alegria. Depende dos olhos que você vê, né, como você vê. Certa vez um macaquinho encontrou a girafa dentro da piscina e perguntou para ela, é fundo? E ela disse, dá no pescoço. Mas a girafa tem 2 metros, 3 metros de altura. No pescoço da girafa era muito fundo para o macaco, né? Mas na perspectiva dela era algo que dava pé. No caso dele seria um perigo, né? Poderia se afogar. Então, essa perspectiva do homem, o homem perde a perspectiva da realidade, não só da sua realidade, né? Porque a girafa poderia entender que para ela era normal, mas para o outro não seria normal, porque era muito menor. No entanto, ela vê a sua perspectiva e não a perspectiva do outro. E quando a mente está obscurecida, é assim que acontece, né? Nós vemos a perspectiva nossa, não a do outro. Então, aquilo que para mim é bom, satisfatório, para o outro não é tanto, né? Mas isso se manifesta porque esse ser humano, né, que não consegue perceber o outro nas suas limitações e potenciais, ele está obscurecido, porque é ingrato com a vida. Então ele só vai ver o negativo, não vai conseguir ter uma visão positiva. Nós temos um exemplo muito claro aqui na Bíblia, em Números capítulo 14, versículo 2 a 4, que fala do povo de Israel depois que saiu do Egito, da escravidão.
E eles estão caminhando em direção à Terra Prometida, que hoje é motivo de briga, de peleia, né? Mas há 3.000 anos atrás eles estavam saindo para ir a essa terra, né? Que era habitado por muitas outras tribos, né? E nesse caminho, né, eles começaram a murmurar, a reclamar, né? Apesar de ter visto muitos milagres no caminho, né? O maná que descia do céu, as codornizes, né, que veio para alimentá-los, né? O livramento dos inimigos, né, que se colocavam diante deles no deserto, né, que não queriam deixá-los passar para constituir uma nação. Deus os livrava, né? E no entanto, aqui eles colocam, se posicionam contra Deus, murmurando, reclamando, né? E com um espírito amargo, né? Com uma mente obscurecida. E isso resultou num grande prejuízo para eles. Por quê? Porque Deus os condenou a caminhar 40 anos no deserto. Então aquela geração que saiu do Egito não conseguiu entrar na Terra Prometida por ser ingrata, né? Então todos aqueles que saíram de 20 anos para cima não conseguiram entrar na Terra Prometida. De todos os que saíram, apenas Caleb e Josué foram os que conseguiram entrar na Terra Prometida, né? Porque tinham uma mente diferente, uma mente clara, uma mente lúcida, né? Que conseguia ver as perspectivas de uma visão mais ampla, mais panorâmica, né? E eram gratos, né? Àquilo que Deus estava fazendo com eles, sendo eles os que mais lutavam, os que mais trabalhavam, e eram aqueles que eram gratos a Deus pela proteção, né? E a possibilidade de habitar em uma terra somente deles, tá? Então a ingratidão, ela nunca vai trazer bons resultados na nossa vida, tá? Num relacionamento, numa relação pai-filho, né? Filho-pai, mãe, né? Filhos ingratos, né? Sempre terão prejuízos na vida, né? Porque a vida ela é cíclica, né? Ela vai trazer de volta aquilo que a gente planta, seja aqui ou depois, né? Normalmente é aqui mesmo. Então aquilo que a gente planta, a gente colhe, né? Porque toda a informação que nós geramos comportamental, ela vai ganhando uma estrutura genética ou epigenética que vai se reproduzir nas gerações seguintes. Então, como diz o ditado, né? Eu falava tanto do filho dos outros e o meu filho acaba fazendo a mesma coisa, né? Então, essa é a vida cíclica, né? A gente, em vez de agradecer, né, pelo outro, a gente reclama, murmura, né, maldiz, e isso vai gerar consequências em nossa vida. Então a gratidão é uma palavra que está em alta, né, no momento na internet. Se fala muito sobre gratidão, né, e se estuda sobre a gratidão também, a psicologia, a sociologia, dos efeitos da gratidão na vida do indivíduo, tá? Então a gratidão ela tem um significado, né? Bem interessante, né? De impacto, né, na nossa vida. Como eu disse, na vida na saúde física e saúde emocional, tá? Em especial, né? A gratidão é uma emoção positiva, né, que envolve ser grato e agradecido pelos acontecimentos da vida, né? A mesma coisa você pegar ir num hospital de câncer infantil, né, e de repente você chega lá, uma criança que está com um câncer avançado, né, no estágio terminal, e essa criança sorri, brinca, né, é agradecida, é feliz, né? Então é um estado de ser, né, a gratidão, né?
É uma mentalidade alegre, satisfeita com a vida, que tem, apesar daquele sofrimento breve que está passando. Aquilo não afeta o seu humor, não afeta o seu estado de ser, de satisfação. Então essa é uma emoção positiva que envolve, né, ser grato e agradecido pelos acontecimentos da vida. Ela está associada a vários benefícios comprovados para a saúde mental e física. Vamos ver alguns. Primeiro, combate emoções tóxicas. Né? Paz, querido. Eliana, paz, irmã. Deus abençoe. Como estão aí? Deus esteja com vocês aí. Então, a gratidão, ela combate emoções tóxicas. Né? Porque a pessoa que vê tudo negativo, né, a vida dela, como eu falei, é amarga. Né? Ela não tem alegria. Né? As pessoas não têm prazer de estar perto delas. Né? E normalmente as pessoas amargas são as que falam demais. Né? Elas precisam se expressar, elas precisam se mostrar, né? Se impor aonde estão. Né? Porque ela tem essa necessidade de se expressar. Então ele se expressa de forma tão irracional, né, que não tem controle. Né? Como sai de um caso e entra em outro, né? Emenda. Porque são pessoas que têm essa necessidade de pôr para fora esse coração, né, que é amargurado, que é insatisfeito com a vida. Né? E quando tem oportunidade de falar demais, né, ele precisa expressar, né, a sua existência, a sua vida. Né? E muitas vezes fala muita coisa que não é proveitosa. Né? 90%, 99% do que fala não tem proveito nenhum. Porque basicamente se relaciona a ele mesmo. Né? É ele que está em foco ali. Né? A sua necessidade de se expressar. É como se ele ficasse preso sozinho por anos, né? E saísse, né? E encontrasse alguém e precisaria atualizar as coisas. Né? Então, essa necessidade de falar, né, se torna tóxica, né, e demonstra ingratidão, né, demonstra falta de respeito pelo outro. Né, é aquela pouca importância o que o outro está pensando. Né, se o outro não está querendo também falar, não está querendo questionar, não está querendo se expressar, ele não permite isso. Né. Isso é porque a mente está tóxica. Né? E ele não reconhece o outro, né, como um igual, né, que também tem as suas vivências, tem as suas experiências, que tem também o que contar. Né? Então, mas ele não comparte esse lado, né? Ele não consegue gerar um diálogo, né, de mão dupla, né, de via e duas vias. Né? É só a via no sentido que favoreça ele naquilo que ele está expressando, falando, né, incapaz de ouvir. Né, se tornam pessoas nécias, né, no ouvir. Né, porque é ouvindo que nós aprendemos. Né? Falar é importante, né, mas é importante ouvir também. Tá? E se vocês tiverem alguma pergunta, né, por favor escrevam aí, que nós estaremos dentro do nosso léxico, né, de palavras, explicando a todos vocês. Tá? Então, um prazer tê-los aqui nesta noite, aqueles que estão entrando agora. Deus abençoe. Estamos falando sobre princípios que nós encontramos em Gênesis capítulo 1. Eu meditei, refleti e consegui destacar 10 princípios, né, que são métodos utilizados por Deus, a maneira como Deus utilizou para criar, né, o mundo, para dar forma ao planeta Terra, e que, se nós aplicamos em nossas vidas, né, esses princípios, né, porque
tudo que Deus faz se estabelece por princípios, se torna um princípio, né, que pode ser replicado pelos homens e que, se nós aplicamos na nossa vida, eles se tornam extremamente favoráveis. Com certeza não dará errado a nossa vida, né? E estamos falando aqui da gratidão, que é um princípio que nós encontramos ali, que é o estado de satisfação pelo aquilo que faz, por aquilo que se realiza, pela vida, né? Por aquilo que está sendo gerado através, no caso de Deus, na criação, e está sendo gerado através de nós. Então, a gratidão, né, ela tem esse efeito positivo em nossa vida, né, e combate as emoções tóxicas. Né? A gratidão gera sentimentos positivos e ajuda a bloquear emoções negativas, como inveja, ressentimentos e depressão. Então, uma pessoa grata, uma pessoa que vivencia a gratidão no seu dia a dia, ele dificilmente vai ter algum conflito psicológico, porque ele é grato com a sua existência, né? Por existir ele é grato, né? E muito mais sabendo que ele, na gratidão, ele está replicando um comportamento de Deus. Tá? E nós vamos ver depois aqui por que eu estou falando do comportamento de gratidão de Deus, né? Deus é grato, tá? Nesse sentido de estar satisfeito naquilo que realiza. E para nós se aplica em todas as áreas da nossa vida, nas 4 dimensões da personalidade, né? Eu não estou dizendo que nós somos um ser quadripartido, não. Eu estou dizendo que nós somos, no nível de personalidade, nós temos 4 dimensões. Como ser, somos ser trino, né? Criados por Deus, corpo, espírito e alma. Né? Mas como personalidade, nós acabamos interagindo no nível também familiar, social, né? Porque somos seres sociais. Então, em nível de personalidade, a nossa interação é em 4 dimensões. Mas como ser, nós somos ser trino. Tá? Então não vamos confundir as bolas aí, tá? Eu não estou alterando a doutrina, né, do homem, né, da criação do homem, tá? Então, só para que vocês entendam essa diferença. Então, a gratidão, ela afeta o cérebro positivamente, tá? Também agora acabou de entrar aí o perfil Reformados pela Graça. Um prazer, uma honra tê-los aqui, né? Se quiser dar uma pitaca também depois, não tem problema não, tá? Tá também o Igor lá de Sorocaba, meu sobrinho querido, Deus abençoe, bem-vindo. A família sempre está dando uma força participando aí, né? Deus abençoe vocês aí. Meus irmãos, sobrinhos, primos, né? Bem-vindos conosco. Então, a gratidão, ela afeta o cérebro positivamente. Tá? Estudos mostram que a gratidão modifica as estruturas neurais do cérebro. Olha que coisa interessante, né? Promovendo bem-estar. Então, a pessoa que é grata, ela vive bem-estar. Né? Bem-estar é a busca de todo mundo. Né? Quem que não quer viver uma vida de bem-estar? E aqui nós temos essa confirmação de que a gratidão, uma pessoa grata, ela é uma pessoa muito mais feliz, muito mais satisfeita com a vida, né? Ela não fica reclamando de tudo que acontece, né, na vida dela. Não, ela vai saber pontuar aquilo que é bom e aquilo que é ruim, né? Sabendo que todo ser humano, em algum momento, vai passar por algum tipo de conflito, de distúrbio emocional, né? Vai passar por um estado de, não de depressão, mas no sentido de deprimido. Você vai ficar deprimido em momentos da vida, né? Pensaroso,
né, em dúvida, se sentindo bloqueado. Isso, todo ser humano, creio que em algum momento da vida vai entrar em uma crise, né, existencial, né, seja na juventude, na adolescência, na infância, na vida adulta ou na terceira idade. As pessoas costumam, em algum momento da vida, passar por algum conflito, né? Mas se a pessoa tem esse sentimento de gratidão por existir, pela vida, ele reconhece que o seu Criador, ele reconhece Deus como o agente máximo desse planeta e de toda a criação, com certeza essa pessoa é uma pessoa que vai viver a esperança, vai viver uma forma mais satisfatória, né? Vai se sentir em bem-estar, né? Ele não vai buscar o bem-estar, ele vai se sentir num estado de bem-estar. Tá? Então melhora o humor, né? A gratidão ela melhora o humor. Ao expressar gratidão, automaticamente melhoramos nosso humor, né? Porque há uma transformação aqui nas conexões sinápticas, né? Vai trazer memórias boas, né, para a consciência, a gente vai conseguir interagir de uma forma bem mais satisfatória, com uma visão muito mais clara, né, não tão obscurecida, que impõe os intempéries da vida, as dificuldades da vida. A gratidão, ela constrói a felicidade. Né? Então, a pessoa que é grata, né, tendem a ser mais felizes e satisfeitas com a vida, que é o que nós estamos falando. Melhora os relacionamentos. Imagine viver com uma pessoa que é grata, né, que é satisfeita com a sua existência, com a sua vida. Né? A gratidão fortalece os laços interpessoais, seja no amor, no trabalho, com amigos ou familiares. Né? Essas 4 dimensões. E espiritual, porque também, se você é ingrato, você vai ter dificuldade em se relacionar com Deus. Né? Normalmente as pessoas que não conseguem se relacionar bem com Deus é porque elas não olham para Deus de forma otimista. Né? Elas são pessimistas em relação a Deus, elas não são gratas pela própria existência. Né? Elas só veem os problemas do mundo. Né? Por que tem morte? Por que tem tragédia? Por que tem assassinato? Por que tem isso? Por que tem aquilo? Ela não consegue ver a beleza da criação, né? E a grandeza de quem o criou. Né? Então ela vai ter essa dificuldade de se relacionar. Se você não se relaciona bem com Deus, como você vai se relacionar bem com as outras pessoas? Né? Então a gratidão, ela nos alinha para uma vida mais proveitosa. É um prazer. Entrou aqui minha maestra, a psicóloga Joana, lá de Assunção, professora, doutora em psicologia, neuropsicologia. Prazer, muito grato pela sua presença. Estamos falando sobre gratidão, que é um princípio deixado por Deus para a nossa vida, para engrandecer a nossa vida em plenitude. Então, a gratidão, né, ela está expressa nas Escrituras, né, em especial em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, está escrito: sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, a gratidão é expressa por meios de palavras, ações, confissão, louvor, adoração. Então, são as formas de expressar gratidão. Né? As nossas ações demonstram se somos gratos ou não. Né? A confissão verbal, né? Como nós falamos, como nós testificamos das misericórdias de Deus, daquilo que nós vivenciamos, experienciamos na vida em relação a Deus e às pessoas, né?
do louvor, a adoração, como quando nos reunimos, né, em nossa comunidade eclesiástica de adoração, como que nós vivenciamos esse momento, né? Como nós adoramos a Deus com liberdade, né, com um coração sincero, né, ou nós se movemos de acordo com o ambiente, ou como somos recebidos, ou como nos sentimos naquele momento. Então, essa realidade também demonstra muito daquilo que nós somos, gratos ou ingratos. Tá? Se nós somos gratos, nós vamos aproveitar os momentos que temos para expressar gratidão, e especialmente a Deus, né? Mas também a todas as pessoas, a todas aquelas pessoas que de alguma forma têm algum impacto em nossa vida, que geram algum resultado em nossa vida, né? Hoje nós vemos muito nas escolas, nos colégios, professores sendo maltratados. Por quê? Porque são jovens, crianças que aprendem a ingratidão de casa, né? São pessoas ingratas, né? Que não reconhecem o benefício que o outro está retribuindo a ele, né? Dispondo a ele. Então, isso é muito triste de ver, né? Quando as pessoas não conseguem expressar gratidão, né? O ambiente se torna enfermiço, se torna patológico, né? Se torna um ambiente triste, né? Opressivo, né? Então, a gente precisa desenvolver isso e tentar influenciar as pessoas para vivenciarem a gratidão. Então, portanto, cultivar a gratidão no dia a dia pode ser uma terapia poderosa para a nossa saúde mental e emocional. E o primeiro registro, né, de gratidão, como nós já falamos, ele está em Gênesis capítulo 1. Tá? A expressão, e viu Deus que era bom, né? Isso demonstra que Deus estava satisfeito com aquilo que ele estava fazendo, né? Ele celebrou o resultado, né? E a gratidão vai nos levar a celebrar os resultados da nossa vida. Por mais que sejam pequenas conquistas, né? A gente vai conseguir celebrar esses resultados na nossa vida. Tá? Então, esse princípio da gratidão, né, que é um método de Deus se manifestar, de se expressar, ele tem esse impacto poderosíssimo na nossa vida, como nós já vimos. Vamos ver mais resultados positivos na nossa saúde física, mental, familiar, social e espiritual. Tá? Porque a gratidão é um gesto divino, né? É uma expressão divina. Né? E se nós imitamos isto, os resultados virão sobre nossa vida, para a nossa vida. Tá? Então, essa expressão, né, ele se refere ao momento em que Deus criou diferentes aspectos do mundo e avaliou cada um deles. Né? Vamos ver um pouquinho mais. Dentro do contexto bíblico, então, no sexto dia da criação, Deus fez os seres vivos, incluindo os animais terrestres e o ser humano. Após cada ato criativo, a Bíblia relata que Deus avaliou sua obra. Tá? Então, em um dia, né, Deus criou várias partes. Em um dia ele criou. Entendam isso, que é um dia de Deus. Tá? A gente sempre olha um dia de 24 horas no ano, mas na realidade Deus trabalhou um dia. É um dia de trabalho de Deus. Tá? Então não fica pensando tão medíocre, né? Que com a sua mente humana, né? Não 24 horas do meu trabalho, não é. Não tem nada a ver com o dia de trabalho nosso, humano. É um dia de trabalho do Deus Criador, gente. Pelo amor de Deus, vamos abrir a nossa mente. É o Deus Criador que trabalhou um dia. Tá? Para pensar isso. Um dia de trabalho de Deus. Tá? Deus estabelece primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Então são 6 dias de trabalho de Deus.
do ser criador de todas as coisas. Tá ok? Então, pensando nisso, Deus, ao terminar essa obra, né, cada uma delas, ele se dá por satisfeito. Ele fica grato, é claro. Ele vê com satisfação aquilo que ele fez, que era bom, que era perfeito, né, que estava em sintonia com ele mesmo, né, com a sua própria perfeição. Tá? Tudo que Deus criou é perfeito. Né? Então, a natureza estava alinhada a ele, né, a sua natureza perfeita. Tá? Então, após cada ato, né, criativo, né, Deus avalia a sua obra, né, e quando Deus cria a luz, por exemplo, ele viu que era boa. E aí, quando separou as águas e criou o céu, ele também viu que era bom. Porque foi um árduo dia de trabalho de Deus. Tá? Vamos pensar assim. Estou aqui fazendo uma exageração, né, para que a gente possa visualizar com muito mais interesse isso. Tá? E finalmente, quando Deus criou o ser humano, Gênesis 1:31, né, que é essa primeira introdução de Deus, né, essa manifestação da criação do homem, que é um resumo aqui, e viu Deus que tudo o que tinha feito, e eis que era muito bom. Tá? Deus se impressionou tanto, teve tanta satisfação, né, que ele sentiu que era muito bom aquilo que ele tinha feito. Tá? O que isso significa? Expressa a aprovação divina sobre sua própria criação. Deus reconheceu que tudo o que ele havia feito era excelente, perfeito e harmonioso. Essa avaliação não se limita apenas à qualidade física das coisas criadas, mas também inclui sua ordem, propósito e harmonia dentro do plano divino. Tá? Recordem que Deus é aquele que já, no plano eterno, ele já projetou o fim, antes de começar a própria organização do planeta Terra. Ele já tinha projetado o fim. Tá? Isso está registrado nas Escrituras, que Deus projeta o fim antes de iniciar o que ele tem que fazer. Então, quando Deus inicia, né, essa organização do planeta Terra, ele já tinha tudo planejado até o fim. Né? Qual seria o resultado final da sua obra? Tá? O que envolvia o homem, né? Porque o homem, dentro de uma escala hierárquica, ele é a coroa da criação, né? Dessa criação primeira. É claro que Cristo é a plenitude de todas as coisas. Né? Tudo foi feito por ele e para ele. Né? Tudo que foi criado e tudo que existe converge em Cristo. Tá? Então ele é a cabeça de toda a criação. Tá? Ele é o principal de toda a criação. Mas dentro dessa criação física inicial, o homem é coroado como o principal numa escala de hierarquia. Ele é o cabeça ali. Né? Porque nós vamos ver que depois o que é hierarquia e autoridade, que é um dos princípios, né? E como isso repercute na vida do homem, né? Do Adão e Eva. Tá? Então, quais as implicações, né, dessa expressão? Essa expressão nos lembra que Deus é o Criador sábio e benevolente, né, de toda a criação. Ele não apenas criou o mundo, mas também o fez de forma boa e com um propósito. Né? Por isso que ele fez bem feito, de forma satisfatória. Né? Ele fez com detalhes, né? Porque dentro daquilo que ele estava fazendo existe um propósito.
que tudo que Deus faz tem um propósito. Deus não faz nada por acaso. Como seres humanos, podemos aprender com essa avaliação divina. A gratidão surge quando reconhecemos a bondade da criação e a presença de Deus em nossas vidas. Como eu disse, a pessoa que é ingrato, ele não reconhece a Deus, né? Ele vai pautar muitas coisas negativas da vida para não atribuir a Deus gratidão, né? Para não reconhecer a Deus. Então, as pessoas que são ingratas, normalmente, ele não vai conseguir se relacionar de forma satisfatória, né, com Deus. Ele sempre vai ter dificuldade em compreender a Deus e a sua obra. Portanto, e viu Deus que era bom, é uma afirmação poderosa que nos convida a apreciar e agradecer pela obra de Deus e nossa existência. Tá? Então, quando nós entendemos isto, né, que Deus é grato, que Deus está satisfeito com a sua obra, nós vamos então poder apreciar, né, e agradecer pela obra que Deus realizou. Tá? E continua realizando até o fim, até a consumação de todas as coisas, né? Porque Deus não parou de trabalhar. Jesus disse: meu Pai trabalha até hoje e eu também. Então, eles continuam atuando para remir, para restaurar a sua criação. Tá? Temos já estabelecido como vai acontecer, né? O projeto de Deus, aquilo que Deus revela na sua palavra, né? Num livro que é dado um nome equivocado de Apocalipse, mas na realidade é a revelação das coisas futuras, né? Que muitas delas já aconteceram e estão acontecendo nos nossos dias. Já está escrito ali o que vai suceder até o final. Tá? Então não se engane, né? Não se engane, porque aquilo que Deus falou vai acontecer. Tá? Você pode até não entender, né? Mas isso não te exclui da culpabilidade. Tá? Então cuidado. Procure ser grato e reconhecer a Deus, né? Porque um dia a sua palavra vai cumprir cabalmente, tá? Totalmente. A Bíblia é rica, né, em ensinamentos sobre gratidão. Né? Há vários textos bíblicos que nos mostram a necessidade, né, de nós demonstrarmos gratidão, de darmos graças, né, a Deus pela vida, pela criação, por tudo que Deus fez. Né? Por exemplo, o Salmo 92, versículo 1 a 2, diz assim: como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Salmo 103, versículo 2, bendiga o Senhor a minha alma e não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Salmo 118, versículo 24. Este é o dia em que o Senhor agiu. Alegremo-nos e exultemos neste dia. Colossenses 3:17. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Então, esses são alguns, né, dos ensinos sobre gratidão, né, que Deus nos deixa, né, que os salmistas, que os profetas, eles nos convidam a praticar. Porque, como falamos anteriormente, a gratidão, ela torna a nossa vida muito melhor. O nosso ambiente é mais alegre, o nosso ambiente é um ambiente de luz, é um ambiente de satisfação, de paz. Né? Vários amigos meus que vieram visitar a nossa casa, né? E vivemos eu e a minha senhora, e às vezes a minha filha vem, né?
mas eles vieram visitar a nossa casa e eles se sentiram em paz, né, satisfeitos de estar aqui, gratos por estar conosco, passar um dia, renovam as forças, porque a casa é uma casa de paz, né, uma casa que tem satisfação, que tem alegria, né, que há gratidão, né, naquilo que nós vivemos ou fazemos, ou temos, né, possuímos, né, aquilo que somos em primeiro lugar e aquilo que nós temos. Então é um ambiente caloroso, receptivo, né, que tem um clima de paz, né, de alegria. Tá? Por quê? Porque nós procuramos exercitar esse princípio, que é o princípio da gratidão. Tá? Então a gratidão é uma emoção positiva que envolve reconhecer e valorizar as coisas boas da vida. E aí nós vamos já para o encerramento dessa primeira parte, e depois nós vamos falar sobre legalidade, né? É um princípio que está dentro, que Deus atribui, né, na vida de Adão e Eva, que é o princípio de legalidade. Tá? E nós vamos ver aí na próxima quarta-feira, se Deus permite. Tá? Legalidade, que é um princípio poderoso também para a nossa vida, para vivermos de forma mais satisfatória, né, de alcançar resultados positivos na nossa vida. Tá? Então a gratidão, como essa emoção positiva, né, ela envolve o reconhecer e valorizar as coisas boas da vida. Então vamos ver aqui como nós podemos alcançar isso. Primeiro, praticar a gratidão regularmente pode trazer diversos benefícios psicológicos, como aumento da felicidade e satisfação com a vida. Então praticar diariamente, já acordar, agradecer, né, pelo dia, por despertar, né, por ter vida, mais um dia de vida, né? Isso já é algo que você vai exercitando, que é um pequeno gesto, né, que vai ativando as regiões cerebrais, né, que estão responsáveis pela generosidade, pela gratidão. Né? Então você vai já se sentir melhor quando você acorda e agradece. Né? Quando alguém te faz um gesto, né, generoso, ser grato, agradecer, né? Agradecer pelo trabalho das pessoas, né, que estão à sua volta, agradecer o seu filho, agradecer a sua mulher, o seu marido, né? Agradecer o seu patrão, o seu companheiro de trabalho, né? Agradecer o porteiro que abre a porta para você. Então são pequenos gestos que vão ativando de forma positiva as áreas que estão relacionadas com a felicidade, com o bem-estar. Tá? E isso vai se tornando algo automático, algo comum no nosso comportamento. Então expressar a gratidão pode fortalecer relacionamentos. Por exemplo, às vezes o seu relacionamento familiar está prejudicado porque vocês não vivenciam a gratidão. Né? Um não agradece o outro, acha que o outro é empregado, né? São mal educados um com o outro, né? Falam alto, xingam, né? Reacionam de forma iracunda, né, um com o outro. E isso vai prejudicando, isso seja no trabalho, seja na família, e vai produzindo uma patologia que vai afetando o nosso físico, a nossa mente, né, a nossa relação familiar, social e a nossa relação espiritual. Porque Paulo diz assim, se você não consegue conviver com o seu irmão que você vê, né, João também fala isso, como você vai se relacionar com Deus que você não vê? Então não tem sentido. Você não pode dizer que ama a Deus se você não é capaz de ser grato com o seu irmão, com o seu cônjuge, com o seu filho, com o seu pai, com a sua mãe. Então a gratidão ela é extremamente importante na nossa vida.
A gratidão também pode melhorar a saúde mental, reduzindo sintomas de ansiedade e depressão, como nós já vimos. Existem várias maneiras de cultivar a gratidão, como manter um diário de gratidão, né? Quer dizer, você preparar um diário, quem gosta de escrever, né? E registrar os momentos, né, em que você expressou gratidão. Tá? Isso é um exercício que vai consolidando esse comportamento na sua vida. Tá? Escrever cartas de agradecimento e praticar atos de bondade, como eu falei. Agradecer pessoas, né, que te favorecem, né, de forma singular, né, com pequenas coisas gestos que você recebe no seu dia a dia e que você ignora simplesmente porque a pessoa é um empregado, né, ele ganha para aquilo, né, e você não se acha na obrigação de agradecer. Mas se você pratica isso, você vai ver que a gratidão ela vai se tornando algo comum na sua vida e vai te tornando uma pessoa que sente o bem-estar, que vive o bem-estar. Né? Cada gesto, né, de gratidão que você expressa melhora o seu estado de humor, melhora a sua atividade mental positiva, você começa a ver a vida com uma forma muito melhor, muito mais clara, né, e abrangente. Você vai ter satisfação naquilo que faz, né, naquilo que você realiza, nas pequenas coisas que você realiza. Tá? Então, lembrar de ser grato pelas pequenas coisas do dia a dia, como um sorriso amigável ou um momento de tranquilidade. Então, ser grato por essas pequenas coisas faz muita diferença no fim do dia. Tá? A gratidão é uma prática simples, mas poderosa que pode transformar nossa perspectiva através e trazer mais felicidade e bem-estar para as nossas vidas, como nós vimos. Né? Alguns sites, por exemplo, o site de psicanálise é um blog, né, que fala sobre a gratidão, pode servir como referência, e a Bíblia tem muitos textos que falam da gratidão. Então, se você tem dificuldade em ser uma pessoa generosa no seu dia a dia, comece a praticar, comece a exercitar. Né? Você vai ver que muita coisa na sua vida vai mudar. Né? Muita coisa na sua vida vai mudar. Em vez de você reclamar, hoje eu vi um vídeo bem legal no Instagram, né, de uma família, né, um pai está com a criança no colo, no sofá brincando, e a mulher chega reclamando porque ele deixou ali alguma coisa em cima do balcão, né? Então o que ele faz? Ele levanta, põe a criança no sofá, e em vez dele ir discutir com ela, ele vai lá, abraça ela, dá um beijo nela, romântico, sem falar nada, sai, pega aquilo que ela estava reclamando que estava em cima e vai fazer. Então, um gesto que mudou tudo o ambiente. Né? Em vez dele dar corda, né, expandir a briga, ele encerrou a conversa ali e gerou um sentimento benéfico, né, que vai ter resultados positivos no futuro, né, no seu dia a dia, na sua relação marital, né, com o seu cônjuge. Então, essas pequenas coisas é importante. Quando uma pessoa está muito nervosa, raivosa, né, seja generoso, seja amigável, seja compassivo, né, com essa pessoa, porque você não sabe o que ela está passando. Né? E se você é uma pessoa que tem maturidade, né, que já vivencia essas questões, né, que já consegue expressar melhor esses sentimentos, né, de convivência, de uma melhor convivência, faça. Você vai estar ajudando essa pessoa, não replicando a raiva, né, não multiplicando a raiva, não dando lugar ao diabo, né, porque diz o dito, né, que o diabo só solta o cavalo. Né? Quem faz o resto da desgraça é o ser humano, né? Que vão se matar porque o cavalo comeu a roça do outro e assim por diante, que vai gerar uma inimizade, né?
No caso do conto, chegou a morte da família, das duas famílias, né? E perguntaram para o diabo, como que você conseguiu isso? Ele falou, não, eu não fiz nada, eu só soltei o cavalo. Então, o diabo só solta o cavalo, meu amigo. A reação é sua, né? A atitude inconveniente, inadequada, é nossa, não é do diabo. Tá? Ele só solta o cavalo. Né? O resultado vem pelo nosso próprio descontrole. Né? Nós falamos na quarta-feira passada sobre o autocontrole, o autoconhecimento, pois o autocontrole. Então, por falta de autocontrole, de autoconhecimento, as nossas reações são perturbadoras e geradoras de conflito e de tragédias. Amém? Um abraço para todos vocês, Deus abençoe e espero vocês quarta-feira, nesse mesmo horário, 19h30, vamos falar sobre legalidade, tá? O segundo princípio, legalidade. Aí vocês vão entender como importantes são esses princípios vivenciados em Gênesis capítulo 1, que são métodos usados por Deus e que estão ali para nosso proveito, para nosso crescimento, para uma vida profícua e abençoada. Deus esteja com vocês, que Deus ampare vocês, os guarde dos homens maus, dos homens malignos, dos seres humanos guiados e dirigidos pelo Espírito do Anticristo. Amém? Uma boa noite a todos.